Olá, espero que estejam todos bem, com saúde. Meu nome é Maria Bem-vinda, eu sou trabalhadora da Casa Espírita, do Centro Espírita Mansão da Esperança, e vim trazer aquela reflexão semanal sobre o Evangelho de Jesus. E antes de começarmos, vamos aquietar um pouquinho os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Quem quiser ficar de olhinhos fechados e fazendo a nossa ligação, a nossa elevação, pensando primeiramente na ligação com o nosso mentor individual, esse querido companheiro que está sempre conosco. Vamos também pedindo a esse mentor amigo que nos leve até Maria de Nazaré, a doce mãezinha de Jesus, pedindo a ela que nos aquiete pensamentos, que nos facilite as nossas ligações com o bem. E vamos também com Maria, nos elevando até Jesus, o nosso mestre querido, que veio nos deixar todos esses exemplos de vida através do Evangelho. Obrigada, mestre, que possamos seguir as suas pegadas. E vamos pedindo a Jesus que nos leve até Deus, Pai Criador, que nos deu essa oportunidade desta vida, o maior presente que nós poderíamos receber, que era a presente encarnação. Obrigada, Deus, e que nós possamos fazer bom proveito dessa existência, nos melhorando a cada dia. E assim nós vamos deixando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, o nosso tema de hoje é meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Ele está no segundo capítulo do Evangelho, né, cujo título é A Vida Futura. E quando nós iniciamos esse capítulo, nós vemos uma citação em que Jesus é interrogado por Pilatos sobre se ele era o rei dos judeus. Então Jesus responde que o seu reino não era deste mundo. Aí, com essas simples palavras, nós percebemos que Jesus tirou o véu de uma dúvida, de uma incógnita que havia na humanidade, né? Sobre existir ou não existir outra vida, existir ou não existir outros mundos, né? E aí nós percebemos que para entender o que Jesus quis dizer, nós temos que lembrar nos reportar aquele tempo que Jesus vivia naquele momento, né? Que era um tempo. Os judeus não acreditavam, eles tinham incertezas a respeito dessa questão. Muitos não acreditavam nem em imortalidade da alma, eram muito ciosos da sua religião, das escrituras, mas eles não seguiam ao pé da letra. Mas eles não acreditavam, né? Eles tinham os profetas, certo, né? Mas mesmo os anjos, eles não tinham certeza se existiam
Alguns não acreditavam, muitos acreditavam, sim. E, inclusive, que vinham trazer avisos a eles, né? Sobre as questões corriqueiras da vida. Mas eles pensavam, isso é uma coisa certa, que se eles observassem as leis de Deus que Moisés trouxe, eles teriam uma recompensa material, né? Então, isso aí é importante porque ainda hoje, né, nós temos muitas religiões que nos atraem falando na prosperidade material, né? Que não é errado, né? Não é errado a gente querer ter uma prosperidade material, desde que não haja exageros, né? Mas o mais importante, nós já falamos várias vezes, o mais importante é aquilo que é eterno, ou seja, nossa parte espiritual. E aí, nessa confusão toda, veio Jesus. Aí ele veio, é, falando de um outro mundo, né? Que seria rei de outro mundo, né? De outra dimensão, né? Na verdade, a gente sabe hoje, mas ele veio falando da justiça de Deus, né? Do amor ao próximo, e tudo isso ficou. Depois que Jesus partiu, né? Nós percebemos que tudo isso ficou para nós, como ensinamento, né? E principalmente o que ele veio ensinar foi o amor ao próximo como a nós mesmos, que nós pudéssemos amar o próximo como nos amamos, ou seja, aquilo que nós desejamos para nós, que nós desejássemos também para o outro, aquilo que nós não queremos para nós, que nós não vamos desejar para o outro e nem fazer. Só essa lei já era, se fosse cumprida realmente, já seria a solução de tanta coisa nessa humanidade, não é mesmo? E Jesus, quando a gente fala isso, a gente fala de Moisés, então Moisés também ensinou o bem, mas Moisés ensinou de uma forma mais rigorosa. Jesus veio ensinar coisas novas, mas também manter as coisas que Moisés ensinara, só que de uma forma amorosa, de uma forma diferente da de Moisés, porque nós já estávamos em outra fase da humanidade. Então já era possível ensinar certas coisas mais, vamos dizer assim, mais avançadas espiritualmente, né? Agora, mais tarde, né, quase 2000 anos depois, o Espiritismo que veio tirar mais um pouquinho desse véu e veio mostrar para nós com mais profundidade, né, que há outro mundo, sim. E há outro mundo e que nós temos provas disso, porque são os próprios espíritos desencarnados que têm a permissão que vêm nos trazer notícias. Então, aí nós acreditamos mesmo, né? Porque existem comunicações muito verdadeiras que não dá para dizer, não, não era ele, né? Então, Jesus veio mostrar que o mundo verdade, o mundo a que ele se refere, em que ele seria rei, não é um mundo de riqueza material, mas é um mundo de fraternidade, de amor, de compreensão, de humildade, né? Nesse caso, a gente já se lembra das situações em que a pessoa nasce com um determinado problema, né, um bebezinho,
que nasce com determinado problema e que a gente costuma dizer que são as injustiças de Deus. Deus é a justiça suprema, né? Não pode haver injustiça. Então, nesse caso, o que a gente já sabe? Não, nós não temos uma só vida, nós temos diversas vidas, diversas encarnações. E aquilo que nós fizermos aqui, de uma certa forma, fira as leis divinas, nós teremos que consertar, que resgatar em outra existência. Então, é provavelmente, ou certamente, o caso de determinadas grandes infelicidades que a gente fala assim, puxa, mas ele não merece isso. Mas a sabedoria divina, né, é que determina essas incongruências aparentes, que na verdade não são incongruências, né? E foi exatamente por isso que Jesus veio, porque a coisa estava tão desandada no mundo que era preciso botar um pouquinho de freio, um pouquinho de leis, né? Leis havia, mas eram leis daquelas severas. Então Jesus veio trazer aquelas leis com mais mansuetude, né? E Jesus, certamente vocês vão dizer, mas então ele era rei, ele era tão poderoso, por que ele se deixou apanhar pelos fariseus, por que ele se deixou crucificar, ofender, ser tão vilipendiado? Porque era preciso que se cumprissem as escrituras. Tudo isso estava previsto por vários profetas na Bíblia, né? Então, ele diz que aquilo tinha que ser cumprido, porque era a salvação, ele seria a salvação da humanidade, né? E, então, quando nós falamos de vida futura, então nós pensamos assim, nós que somos avós, que somos pais, nós queremos sempre ter aquele presentinho para dar para os nossos filhos de herança. Então, depois que nós partirmos, nós queremos deixar uma casinha, sei lá, uma poupança, alguma coisa para eles. Nós pensamos na parte material, né? Mas o que ele diz, o que nós vemos é que o que podemos deixar de realmente bom para os nossos filhos é a instrução, mas não só a instrução da escola, pagar aquelas escolas caras, ou às vezes a escola pública, mas a gente gasta dinheiro de material, de tudo. A gente fala, não, é para ele ter um futuro melhor. E isso é certo mesmo. Mas nós esquecemos de cuidar da parte espiritual dessa criança, né? Porque é de pequeno que eu vou incutindo no ser aquelas ideias boas, né? O amor ao próximo, o respeito, né? A honestidade, todos aqueles bons valores que perdurarão pela vida toda nas ações dele. Porque é uma coisa que ele aprendeu de pequenininho, então ele vai levar certamente pela vida toda, né? Mas só que, então, isso aqui é o que a gente fala, não, no futuro. Temos que lembrar que o futuro nós construímos no presente. Materialmente, sim, mas espiritualmente também. Então, além de tudo, além dos limites dessa vida material, nós continuamos.
nós seguimos, né? E isso nós só podemos aceitar se acreditarmos que a alma é imortal, né? A alma vai para o mundo espiritual, cumprir a sua missão de... Porque quando a gente não parte perfeito, né? A gente parte doente, a gente parte meio acabadinho, né? Por isso que a gente parte, né? Para o outro plano. Então, lá também nós vamos receber cuidados, nós vamos ser tratados do outro lado, né? E, mas quando a gente pensa que existe esse outro lado, é que a vida ganha sentido. Aí que a gente começa a perceber, puxa, né? Então eu vou renascer, mas então, como é que é isso, né? Então, sim, nós vamos renascer em novos corpos, né? E justamente nós vamos ter assim uma estrada diferente da que tivemos anteriormente, com oportunidades para nos melhorarmos enquanto espíritos, né? E quando a gente acredita na vida futura, que a gente não vai acabar, que a gente vai ter, que a gente do outro lado até vai encontrar as pessoas que nós amamos, né? Que nós vamos ter outra oportunidade, outra chance, isso se chama fé. Isso é a gasolina que move esse veículo, né? E o nosso veículo espiritual. Então, é muito importante. A fé ela é indispensável para a nossa construção e para a nossa reconstrução. Porque quando nós estamos aqui, nós vamos percebendo que nós temos muitas falhas. É muito normal. Nós não somos seres perfeitos, né? Mas nós queremos ser melhores, nós queremos essa perfeição. Então, nós vamos, nós vamos através da fé, né? Nós vamos também nos reconstruir, nos remodelar, não fisicamente, com questão, não vamos lá fazer plástica, pôr botox e puxar daqui, puxar dali. Nós vamos reformular essa nossa parte espiritual. Como é que nós estamos espiritualmente? Como é que nós encaramos as pessoas que convivem conosco, né? Porque as pessoas que convivem conosco, nós sempre pomos defeitos. Será que elas também não veem os nossos defeitos? Então, sejamos mais indulgentes com as pessoas que convivem conosco, né? E trabalhemos nessa nossa reforma interior. Trabalhemos na nossa aceitação, né? Aceitar o outro como ele é e nos melhorarmos. Não é eu não vou melhorar o outro, eu vou melhorar a mim mesma, né? E através da minha melhora, a minha melhora vai ser a melhor propaganda, né? Vai ser o melhor comercial. Nossa, como você mudou! E como nós ficamos felizes quando alguém fala: Nossa, você mudou, você está diferente, né? Então, nós não buscamos. Jesus foi rei, né? Foi rei. É uma realeza inigualável. Não é igual aqueles reis que vão passando o trono para os filhos e para os netos. Não, Jesus foi único, né? Ele veio, ele mudou o panorama da Terra. Mudou em 33 anos, esse ser iluminado mudou o panorama terreno. Então, isso não é para qualquer espírito, né? Tem que ser um espírito muito iluminado mesmo. Então, é isso que nós teríamos a trazer para vocês. Lembrem-se de que quando a gente acredita na vida futura, a gente vê tudo com mais serenidade, porque é passageiro, né?
Então, isso que deve ficar na nossa cabeça. Nós estamos aqui, nós não somos daqui. Nós estamos vivendo essa experiência na Terra para sairmos daqui melhores do que quando entramos. Então, nesse momento, nós vamos agradecendo a vocês por terem nos escutado, por terem tido a paciência de nos escutar. E nós vamos fazendo as nossas vibrações de amor, de paz e de equilíbrio. Vamos vibrar por todo o universo do Pai Criador. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, por toda a humanidade terrena. Vamos vibrar por todos os países que se encontram em conflitos, guerras, catástrofes. Vamos vibrar por cada ser sofredor, seja por qualquer razão. Vamos vibrar também por todos aqueles que se dedicam ao trabalho voluntário, ao trabalho do bem, seja de qualquer religião. Vamos vibrar pelos nossos irmãos enfermos, nos hospitais, nos leitos de dor. Vamos vibrar pelas crianças, pelos idosos, pelos jovens. Vamos vibrar por aqueles que estão em grandes desesperos, chegando a pensar em suicídio. Vamos vibrar para que possamos realmente encontrar aqui nesta casa aquilo que viemos buscar, que possamos sair bem melhores. Vamos vibrar pelos nomes que estão nas caixinhas de vibrações virtuais e nas físicas. Vamos vibrar pelos lares da Terra, que sejam redutos de paz, de amor, de esperança e de fraternidade. E vamos, nesse momento, pedir licença para vibrarmos por nós mesmos, para que possamos continuar no nosso ideal. E deixando vibrações em aberto, para que a espiritualidade leve onde forem mais necessárias nesse momento. E vamos agradecendo ao mentor do SEMI, vamos agradecendo a Maria, a Jesus e ao Pai Criador, dando graças a Deus.